colar abaixo um relato de um ex-barman, que postou em um fórum. Ele expõe como funcionam de verdade as baladas. Parte 1. Já trabalhei como barman e observando bastante a vida dos que estavam do outro lado do balcão, tudo o que já falaram é verdade. Entradas para as mulheres são sempre cortesias. Os homens pagam caro. E não se enganem achando que as mulheres não pagam a entrada, quem paga são os homens. Se a entrada na noite custa R$30 para um homem, a verdade é que é R$15 mask, a dele. E R$15 femin, de alguma menina que entrou free. Os donos de bares jamais levam prejuízos e nada é de graça. No bar que eu trabalhava, o dono fazia descontos para os amigos, e usava esse argumento. Nos bares sempre tem as bebidas originais bem guardadas, que são destinadas aos VIPs. Geralmente, os alfa-cifrão. Os ricos chegam, as bebidas de qualidade vão todos para eles, e pegam mulher com o rodo. Já os pobres coitados que não são ricos, consomem bebidas falsificadas e não pegam ninguém. Nesses lugares, o que mais vi mandar em tudo é o dinheiro. Quanto mais rico o cara for, mais mulher ele consegue. E nunca vi um alfa físico sair ganhando de um rico. A ordem de prevalências pelo que já constatei é: 1 ricos. 2 caras que têm o chapimassa. O resto nem entra, porque gordos, magrelos, baixos, pobres, etc., só levam prejuízo na balada. Prejuízo financeiro e emocional. Quando conseguem alguma coisa, é no final da noite com alguma feinha que foi rejeitada pelos alfas. Quando a balada está terminando, e aquelas meninas que foram rejeitadas pelos alfas estão voltando para casa chateadas com a vida, é onde os Zé Ninguéms conseguem alguém. A única chance para o cara mediano na balada conseguir alguma coisa, é no fim dela. Pois mesmo uma vilena numa balada se sente uma rainha, e despreza todo mundo, com um ego gigantesco. Elas fazem isso porque se acham dignas apenas dos alfas. Mas quando os alfas as dispensam e a rejeitam porque acharam outra mulher mais atraente, é um tiro bem no meio do ego dela, pois ela passou a festa inteira dispensando os medianos porque se achava digna apenas do alfa, e agora no final ela vai embora sozinha sem ninguém. Aqui é onde o emocional está fragilizado e onde o homem mediano terá mais chances de conseguir alguma coisa com uma menina mediana ou feia. As bonitas, esqueçam. Não tem nem como se você não for alfa. Se a intenção é pegar mulher, se for ao puteiro gastará bem menos financeiramente, não terá desgaste emocional, e o risco de pegar DST é o mesmo da mulher baladeira. Se brincar, é até menor. Se não for rico, beberá bebidas falsas, terá prejuízo, e sairá com o emocional destruído de lá, achando que o problema do mundo não te aceitar e te enxergar é seu. Já vi muitos clientes homens medianos, indo pagar sua conta cabisbaixo, sem graças, com 2 ou 3 amigos tudo desanimado porque vão embora sozinhos dentro um carro. E outros fingindo que só foram na balada para curtir, que embora não tenham pegado ninguém, se divertiram e etc. O que é mito? E tem um monte de mulher que paga de santinha falando que vai só pra curtir e ver o DJ, ou porque gosta de tal banda e etc., mas vai só pra dar toco. Não gostam de transar, não gostam de beber, não gostam de nada, só de se sentirem poderosas. Até os alfas penam nas mãos dessas mulheres embaladas. Embaladas, o único que ganha realmente é o dono da boate. Pois ele ganhou um lucro exorbitante nas bebidas que vendeu,
porque todas as bebidas são compradas a preço de banana. Se você paga R$ 250 numa garrafa de whisky, pode ter certeza que ela foi comprada por R$ 60 no máximo, e se for falso, R$ 20 ou 30,00. Para constatar isso do preço, é bem simples, vá a um supermercado e olhe o preço da garrafa. Depois divida ele por 2. E compare com o preço que você pagou na boate. No bar que trabalhei, compravam latinhas de Antártica por R$ 1,45 no próprio supermercado, e revendiam a R$ 5,50. Quando comprávamos direto da Ambev, havia long neck que pagamos R$ 0,90 a unidade, e revendíamos a R$ 6 ou R$ 7. Anonymous 17 de julho de 2016 15h21. O dono sempre tem mulher no pé dele, e mulher top. Ele nunca fica desamparado sexualmente. O status do cara de ser dono de uma boate desbanca todos os alfas. Na minha opinião, boate é um prejuízo de todas as formas possíveis, exceto para o dono. Mesmo para os alfas e ricos, é um prejuízo tanto financeiro como emocional. Pois você continua pagando para comer a menina e se desgastando emocional fingindo interesse, competindo com outros machos e etc., mas eles não ligam, né? B parte 2/B. Baladas é tanto o puteiro para mulheres, como disseram, como também é armadilha para bobos. É bom mostrar os outros aspectos que prejudicam o homem, não sendo só as mulheres, para que possam ficar alertas. Todos os panfletos, as propagandas, as pulseiras de camarote, os copos e bonés e outros brindes. Tudo isso é friamente pensado pelos organizadores da festa para vender uma ilusão enorme, de tal forma que faça o nerd jogador de Minecraft sentir vontade de sair de casa e ir lá e gastar seu dinheiro achando que vai se dar bem, de fazer a mais alta piranha sonhar que vai encontrar o Eike Batista dela lá dentro. Observem bem na cidade de vocês como são as propagandas. Se você esquecer seu bom senso um pouquinho, você vai cair no conto de que balada é o melhor lugar para ir e ser feliz. Por trás dos alto-falantes, dos graves, do neon, daquelas pessoas fingindo ser felizes, está uma máquina pronta para sugar seu dinheiro. A intenção é sempre pegar o dinheiro do homem. É por isso que eles também lotam de mulheres. Quanto mais cheio de mulher um lugar estiver, mais homem disposto a perder tudo o que tem. Mulheres são as iscas, a massa de manobra, para juntar homens fracos emocionalmente e sugarem seu dinheiro. Em uma análise bronca, pode-se dizer que boate é uma das coisas mais anti-homem já criadas. Porque ela nunca prejudica as mulheres de fato, somente homens. Pois mesmo as mulheres sendo apenas iscas, elas ganham emocionalmente e ganham a chance de encontrar um bobo para ser provedor, e acreditem, tem muito playboy que assume uma bomba dessa. E depois que o camarada entra lá dentro, ele vai ser vampirizado financeiramente o quando puder. A vampirização emocional é só a consequência de ser bobo. Eu mesmo comprava maços de Carlton por R$ 6,50 e vendia cada cigarro picado por R$ 2. Eu ganhava em torno de R$ 30 por maço, pois na boate não era permitido vender e fumar, mas o cigarro é um símbolo de status que todo mundo lá dentro quer, até quem não fuma quer fumar para poder ser notado, e quem se aproveitar disso. Será que é errado? Não sei. Eu fazia. Sei que quando meus maços acabavam, os caras ficavam tão fissurados que saíam da boate, iam até os postos de combustíveis, compram cigarro e voltavam. Só para poder sentar na mesa fumando.
E a mesma lógica vale também às drogas ilícitas, que eu não vendia, mas quem vendia ganhava uma puta grana. Anonymous 17 de julho de 2016 15h22. O ambiente geralmente é tão baixo, que as pessoas que estão no camarote, com pulseirinha e copo estilizados por exemplo, esnobam as pessoas que estão na pista. Mulher então. Elas faziam questão de mostrar que são apenas para os VIPs lá de cima. As mulheres quando sobem para os andares superiores, elas se sentem como verdadeiras deusas. E falo isso porque, eu trabalhei no bar de camarote, e minha função era apenas preparar coquetéis e servir bebidas, nada mais e também não abria nenhuma exceção para favorzinho. E ouvia muitos sapos de mulheres dizendo que estudam medicina ou direito, que estavam acompanhadas de fulano de tal, que eu tinha que fazer o que eles mandavam. E eu nunca fazia. Só me restringia ao bar. Já tive que chamar segurança para me defender porque os recons, além de bobos, ainda queriam pagar de machões e iam lá tirar satisfação do porquê não levei algo para a mesa deles etc., sendo que tinha garçom para isso. Eles, os garçons. Pobres coitados. Eram o que mais sofriam. Raramente eu trabalhei com o mesmo garçom por mais de 2 meses, eles não aguentam. Eles chegam na mesa e são ridicularizados, pelos homens que querem bancar os machões e pelas mulheres que sentem poderosas. É realmente um trabalho de cão. A maioria dos garçons e barmans eram estudantes, caras feios, magros, precisavam de um dinheiro extra, e faziam esses bicos. E quando topavam de servir uma mesa cheio de caras ricos, mulheres bonitas e etc. Putz! Dava dó. Era um motivo de piadas. Você via nitidamente o emocional dos caras destruídos. Tinha que ter um emocional muito forte para aguentar aquilo sem esmorecer. As mulheres sentiam um prazer enorme em ver outros caras pisando no pobre coitado que estava servindo elas se sentiam, de verdade, deusas. Eu aposto que elas gozavam quando debochavam dos outros. E, também, boate é um ambiente muito inseguro. Além das brigas constantes que sempre acontecem, quase dono nenhum gasta dinheiro investindo na segurança da infraestrutura, porque eles pensam que nunca vai acontecer nada na boate deles. B parte 3/B. Sobre DSTS, era praxe eu ouvir comentários de fulanas e ciclanas que tinham herpes na chota. Com o tempo você vai pegando amizade com alguns caras, seguranças, e as fofocas correm. Mulheres bonitas, que só frequentam camarote e só andam com os recons e esnobavam todo mundo, tinham histórias muito cabulosas. Tinha menina que eles falavam pra não deixar ela nem fazer boquete porque senão o pau pegava carie. Meninas que todo matriciano jamais pensaria que fosse tão nojenta. E são essas meninas que vão se casar aos 30 anos com um bobo matriciano que jamais vai saber do passado negro dela. Já vi alguns casais por aqui, um cara gente fina, que mal saia de casa, junto com uma menina que era verdadeiro carrapato de boate. E quando elas reconhecem a gente na rua, abaixam os olhos, ficam com medo da gente ser amigo do namorado dela e contar as coisas que víamos. Maus o textão. Mas pra quem teve saco e quis ler, fica o relato. Se eu contar todas as histórias escabrosas que já vi e ouvi, do que a gente faz nas boates com as bebidas, enfim, é de doer os olhos. Mas tem gente que apanha e continua indo. Tenho amigos que diz que exagero muito, que eu sou revoltado e etc. Mas, as pessoas são como animais criados pro abate,
são influenciados pela propaganda, sempre vão, se dão mal, passam mal, mas acordam no outro dia crente que o próximo final de semana será diferente. Enquanto isso vão só perdendo dinheiro e tempo. Eu não recomendo o cara nem ir a um pub bem light. Embora não seja um ambiente tão fútil e banal como é a boate, acontecem as mesmas coisas, mas apenas em menor escala e mais discretamente. Se a intenção é beber com os amigos, descontrair e relaxar, é melhor queimar uma carne em casa e comprar bebidas por conta, por exemplo. Pelo menos é minha opinião. Para conhecer mulheres, não faça isso, meu amigo. É tiro no pé. Anonymous 17 de julho de 2016 15h22. Talvez alguém pense que essas coisas são exageros, mas é a minha conclusão da minha experiência pessoal enquanto fiz bicos de barman. E quando falo barman, esqueçam aquele estereótipo de cara fortão, bonito que usa uma gravata borboleta no pescoço, na maioria dos casos é só gente normal fazendo bico. Esses showmans são outra parte da história que tem bastante privilégios por serem alfas. Eu não fazia parte dessa categoria. Para eles as boates devem ser boas. Não era para mim porque eu sou um cara normal, e talvez por isso até pareça um buturt. Mas é só um relato que espero que sirva de alerta. Hehe. B parte 4/B. Obrigado pelas boas-vindas, pessoal. Então, sobre as histórias cabulosas, vou começar contando as profissionais. Claro que existe boates exceções assim como mulheres, será, mas... Enfim. Eu também não trabalhei em clubes de tão alto padrão assim. Quando eu falo que era clubes para quem tinha dinheiro, é porque as coisas eram muito caras. Mas, não é nada comparado a uma boate grande e famosa. Hehe. Começando pelas bebidas, coisas que barmans geralmente são obrigados a fazer. A maioria das pessoas não bebem as cervejas completamente, pois elas esquentam rápido na mão, e sempre volta pro bar ou fica espalhado pelo lugar longnecks pela metade. No final da festa, alguns barmans despejam toda essa sobra de cerveja num balde, enfileira as longnecks e coloca funis nos gargalos, e sai enchendo elas tudo novamente. Depois colocam a tampinha e botam pra gelar. As cervejas, logicamente, vão ficar chocas. Por isso só devem começar a servidas após 2 horas da manhã, por exemplo. Onde a maioria já se encontra bêbada e qualquer coisa que consumir está gostoso. Como os barmans, por cortesia, sempre abrem as longnecks para os clientes, eles nunca desconfiam das tampas frouxas. Não fiz muito isso, mas já trabalhei em um local e uma festa ao ar livre que fez. Não era prática diária comigo. Os sucos naturais, não são naturais. Muita gente pagava o preço por um coquetel feito com o suco da laranja espremida na hora, mas tudo era somente suco de saquinho, tango ou o mais barato que tiver, batido no liquidificador. Ele fica consistente e espumoso como um suco da fruta. Restaurantes também fazem essa jogada. Um copo de suco natural de 200 ml era R$ 4,50, por exemplo. O saquinho Tang que fazia um L no liquidificador era um e pouco. As tequilas sempre saíam em dose, e as garrafas sempre ficam com o barman. Reaproveitamos sempre a mesma garrafa, enchíamos ela um pouco menos da metade de whisky vagabundo ou falsificado, e completávamos com pinga vagabunda. Sacudíamos e voilá! Tínhamos uma tequila Ouro José Cuervo. Como a maioria das pessoas não conhece gosto de nada,
pagam R$ 15 numa dose de 50 ml que custou apenas, no máximo, R$ 5 para fazer. E pior, muitos ainda elogiavam. XD. Tínhamos um túnel, que se dizia vender cachaça artesanal. Cada dose de 50 ml era R$ 6. Mas sabe o que tinha lá dentro? Pinga barata de R$ 3 o litro. Aquelas 51, 21, 31. Os whiskies que servíamos no bar, sempre eram tretas. Muitas vezes a gente fazia aquele lance de encher a garrafa de Coca-Cola com whisky barato e acoplar ela na boca de uma garrafa de Red Label e mandar o whisky vagabundo pra lá. Essas geralmente são as que ficam penduradas no dosador de garrafa invertido. Numa festa com umas 3 ou 4 caixas de whisky, tinha no máximo 3 ou 4 garrafas realmente originais, guardadas para os magnatas. Quase sempre a gente recebia ordens para marcar coisa a mais na comada do cliente, se ele parecesse que estivesse muito bêbado. Quando eles iam pagar, sempre ficavam muito putos com as meninas que trabalhavam no caixa, mas, então o gerente jogava aquela onda de que ele emprestou a comanda para alguma mulher, que ele não lembra. Se a coisa aperta muito já vinhas os seguranças intimidar, no final o cara sempre pagava. Não tinha jeito. As porções nunca jogavam fora. Já vi cozinheira tirando cinzas de cigarro de um resto de porção de batata e guardando as batatas para usar com outra pessoa que comprava porção. Anonymous 17 de julho de 2016 15h23. Tomem bastante cuidado, porque vocês nunca vão saber o que realmente estão consumindo. Isso não vale só para boate, vale para restaurante, lanchonete, casa da avó, etc. Também existia alguns esquemas de lavagem de dinheiro, eu não sabia muito sobre isso, só ouvia a respeito. Mas alguns eventos em fazendas particulares, reunia bastante magnata e alguns amigos afirmavam que rolava um esquema de lavar dinheiro tenebroso. E que muitas boates são usadas para isso. Sobre isso não posso afirmar com certeza, isso foi só um boato que eu ouvia e acreditava, por tudo o que eu já presenciei lá. Para atrair homens para a festa, o promoter dava brindes, cortesias e até dinheiro para algum grupo de meninas fazer volume na porta da boate. Já dava as instruções para elas irem super maquiadas, roupas curtas e ficarem bem visíveis. A panfletagem nas ruas e nas faculdades, era sempre feito por meninas bonitas e com roupas curtas. O próprio promoter que cuidava da casa, fazia uma propaganda ferrenha no Facebook. Praia cada 5 mulheres que ele marcava no post, ele marcava um homem, por exemplo. E pedia para as meninas confirmarem presença no evento divulgado no Facebook. Tudo isso para dar a impressão que naquela festa tem mais mulher do que homem. Vou continuar no outro post, não deu aqui B parte 5/B. Então, o homem escravogina, solitário e carente, via aquele harém pela baguetala de R$ 30 o ingresso. Era casa cheia na certa. Uma vez lá dentro, o cara até parcela a consumação no cartão de crédito. A maior dificuldade é sempre fazer o homem entrar na boate, porque depois que está lá dentro, já era. Um pouco do lado obscuro. As mulheres nunca me cantaram no balcão com um real interesse em mim. Geralmente, aparecia uma mediana que estava de favor na festa, jogar um charme para tentar descolar um drink de graça. Como eu não dava, saíam nervosas e davam chiliques. Mas alguns colegas davam, e só ganhavam um sorrisinho de volta e a menina nem voltava mais no bar,
senão para tentar pegar outro drink na faixa. Mas para meus colegas, aquele sorrisinho era sinônimo de um casamento. KKKKK. Elas sempre pediam para o acompanhante delas levantar e buscar bebida no bar, jamais ela ia sozinha ou ia junto com ele. E nesses momentos, esses prazos de 5 e 10 minutos, é onde ela flertava com muitos outros homens. O cara saía da mesa para buscar mais bebida para ela, e ela levava aquelas bulinadas do café de leve. Para elas era como se estivessem numa sauna greco-romana. Banheiro de deficiente físico sempre foi usado como quarto de sexo. Isso era unânime em todas as casas que trabalhei e eventos que fiz, era só jogar um café na mão do segurança, que o próprio segurança vigiava a porta para não deixar ninguém interromper a trepada. Aqui era onde muito cara com físico bom e pouca grana, algumas vezes ganhava à noite. Ele não precisava de carro, nem de levar no motel, nem nada, torava a menina lá no banheiro e só dava uma groja pro segurança. Havia vezes que garotas de programas trabalhavam discretamente nos eventos, em parceria com os seguranças. Elas davam uma grana para eles, e ela fazia o trabalho. A mesma menina, que nem parecia puta, às vezes transava com 3 ou 4 cara na mesma noite, sem ninguém nem desconfiar que rolava uma fita dessa lá dentro. Mas como nada fica discreto para sempre, começou a querer haver concorrência, outras meninas também queriam, e aí começou a virar bagunça até que o dono deu um jeito de cortar ameaçando os seguranças de demissão. Anonymous 17 de julho de 2016 15h24. Muita gente fingia ficar bêbada pra ter desculpas para fazer merda. Isso eu via muito, e a maioria sempre era mulheres. Elas subiam na mesa, faziam danças sensuais, ligavam para pegava no pinto do caras, traíam os namorados, enfim, fingindo completamente que estavam bêbadas. Eu sabia que era fingimento, porque eu tinha um certo controle de quem bebia no bar, dava para saber o quanto a pessoa consumiu e tinha menina que tomava 2 cervejas e começava a fazer merdas, só pra ter um monte cara endeusando elas e poder fazer uma putaria sem culpa. E quem fica bêbado com 2 cervejas? Mas tinha muito idiota que caía. Certa vez, trabalhei em um evento que veio uma DJ que era da Espanha, se não me engano. Não lembro o nome, mas era uma menina baixinha com trejeitos de sapatão, cabelos raspados do lado e tranças onde tinha cabelo. Quem é mais ligado em música eletrônica deve saber o nome, eu não lembro. Ela é aquele tipo de DJ desconhecido no país onde mora, mas quando vem pro Brasil, faz sucesso, porque brasileiro é lambe-saco de gringo. Eu sei que foi um evento que todo mundo quis ir, mas o lugar estava lotado, ingressos caros e etc. Havia uma menina que estava lá dentro, mas queria passar mais 5 amigas para dentro da festa na faixa. O segurança não deixava. Até que uma delas ofereceu um boquete para ele. Não foi nem o cara que pediu. A própria menina ofereceu. Obviamente, ele não recusou. Deram um jeito de ir pro estacionamento da fazenda e mandou ver. Entrou às 5. Depois vi essa mesma menina beijando um playboy na mesma festa, o que me embrulhou o estômago. E com o tempo, ela foi ganhando fama de boqueteira entre os seguranças, então toda festa grande, os caras quase saíam no tapa para decidir quem ia ficar na portaria, porque já sabiam que ela ia aparecer por ali. Afinal, ela não tinha grana e não tinha jeito de entrar, mas queria estar no meio dos playboys. E ela virou figurinha marcada, mas depois sumiu. Um belo dia, num pubzinho,
Eu tava na porta conversando com os seguranças, ela me desce do carro de mãos dadas com um playboy. O segurança cumprimentou ela, e ela fingiu que não conhecia, sendo que ela tinha um passado negro com ele. Cumprimentou apenas o dono do pub e falou que agora estava noiva do fulano de tal. O cara tinha grana, a julgar pelo carro que ele tinha na época. E depois nunca mais víamos ela nas festas, e quando ia acompanhada dele. Que fique claro que não estou querendo criar ódio por boates, é só um relato do que vivenciei. O cara que quiser ir, não se prenda no que eu falo não, só fique atento. Hehe. B parte 6/B. Fico feliz em saber que tem alguma utilidade minhas observações. É impressionante o que você enxerga por trás das coisas somente observando. Nem precisa ser clarividente. Hehe. Com o decorrer do tempo vou dando um up aqui com as histórias banais. Mas acho que o mais importante que eu queria ter compartilhado com vocês a respeito das boates, era a questão de como fraudávamos bebidas. Porque isso é algo que prejudica a saúde dos consumidores a longo prazo, e além de pagar caro por algo que você nem sabe o que é. É algo que me arrependo de ter feito, embora fosse meu trabalho, então eu sempre tento alertar as pessoas que vão em boates para ficar espertas nesse sentido. As histórias das perícias femininas são coisas bem baixas, praticamente histórias de filmes pornôs. Mas nada diferente do que acontece fora da boate, também. Anonymous 17 de julho de 2016 15h24. Eu achava mais interessante o comportamento masculino do que o feminino, e aprendi muito observando caras que estavam caídos, usando a tal lógica reversa. Por exemplo, nas festas acontecem muitas frustrações, e na minha condição de barman, muitas vezes acabávamos fazendo um papel de ouvinte e psicólogo. Muitos homens bebem para amenizar as dores, e quando encontram alguém para ouvir os problemas deles, os caras desabam. Geralmente, esse alguém é o barman, o garçom. Ninguém do outro lado do balcão, nem os próprios amigos do cara, o acolhem nesse momento. E aqui vivenciei muitas situações constrangedoras, de caras enormes de tamanho, chorando feitos beberrões na minha frente. Era engraçado, porque eu sou um cara pequeno e mais duro emocionalmente do que eles, que em teoria, pareciam ser os caras mais frios do mundo. Hehe. Eu não podia fazer muita coisa a não ser ouvir e guardar aquelas histórias como experiências. Eu praticamente nunca consegui ajudar nenhum cliente. Todos eles queriam ouvir que a esposa era exceção, que mesmo traídos deveriam dar segunda chance, que ele era o errado da história, etc. Nenhum aceitava qualquer ponto de vista diferente em que a sua companheira fosse uma pessoa ruim. E às vezes, discutiam comigo defendendo a esposa após eu aplicar pequenas injeções de real. Mas com o tempo percebi que era inútil tentar salvar alguém, porque existem homens que se acomodaram a viver numa lama emocional que tem até medo de sair dali. Eu no máximo consegui algumas amizades, que me ajudaram depois a arranjar outro emprego melhor, mas, os caras infelizmente vivem a mesma vida que levavam, com migalhas emocionais, dores profundas e uma depressão que eles tentam abafar com bebida, gerando lucro para alguém que se aproveita da fraqueza emocional desses mesmos caras.